Graça e paz a todos, amém? Vamos orar, fique de pé por favor aí no seu lugar, a luz aqui do altar. Aí vamos orar ao Senhor, agradecendo pela oportunidade que Ele nos deu para estarmos aqui. Aos que estão em casa também nos acompanhando, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Graças te damos pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. E por podermos, ó Deus, agora participar desse estudo da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque podemos estar aqui, podemos transmitir esse culto também de estudo. E, ó Deus, e saber que o Senhor está presente em nossas vidas. Fala com cada um de nós, abençoa a Tua igreja, que possamos ouvir, ó Deus, a Tua palavra e sairmos daqui alimentados, que possamos sair daqui fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo e pelo poder também da Tua palavra, Pai. Nós desejamos e queremos ouvir a Tua voz essa noite. É o que nós precisamos, ó Deus, para continuarmos vivendo a nossa vida que o Senhor nos deu. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Para aqueles que estão com a revista, nós estudaremos hoje a lição de número 15. Estamos praticamente aí já no final. É 15 não, né? Acho que é 16. Deixa eu ver. Não, é a 15 mesmo, desculpa. Renunciando a direitos e privilégios. Depois tem mais, deixa eu ver, mais 2 lições e a gente já acaba. Isso, vai até a lição de número 17, né? E aí a gente acaba essa primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Vamos lá então? Vamos falar hoje sobre algo muito específico, né? Que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo de número 9. Eu não vou ler do 1 ao 27, eu vou ler intercalado para que não fique muito maçante, para aqueles também que estão em casa acompanhando aí o nosso estudo, tá? Mas eu quero ler o versículo chave, que é 1 Coríntios 9, 25, que diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, tá? Então esse é o versículo chave da nossa lição. O alvo da nossa lição hoje é sermos desafiados a abrir mão de direitos e de privilégios por amor ao Evangelho e a buscar ganhar para Cristo sem comprometer princípios morais e espirituais os que vivem em outra cultura e adotam costumes e hábitos diferentes. Então a gente, através dessa lição, nós vamos aprender a abrir mão de alguns direitos que nós temos e de alguns privilégios para buscar ganhar almas a Jesus Cristo nosso Senhor. Isso vai ficar evidente depois que a gente começar a ler o texto aqui de 1 Coríntios 9, que Paulo, ele teve essa sacada de abrir mão de alguns direitos que eles tinham, de alguns privilégios que eles tinham, por amor ao Evangelho, tá? Então é isso que nós devemos também pautar na nossa vida. Vamos aí para a introdução, que diz assim: antes de continuar tratando do problema da carne sacrificada, que nós falamos na aula passada, o apóstolo Paulo abre um parênteses para citar o seu próprio exemplo de abnegação, tendo em vista o bem comum. Então a gente vai ver que aqui agora ele vai parar de falar da carne sacrificada a ídolos, e ele vai falar agora daquilo que ele abriu mão dos seus direitos, né, e de algumas coisas que ele tinha na vida, para um bem comum dele, não, para o bem comum da igreja a qual ele pregava, que era a igreja de Corinto, tá? Ele demonstra que todo cristão deve estar disposto a abrir mão também de direitos e de privilégios por amor ao Evangelho. Vamos para o primeiro item, que é: tenho direitos. Aliás, a gente gosta dessa expressão, né? Eu tenho direito. Mas nós também temos o quê?
deveres. Mas vamos falar primeiro desse tenho direito. Vamos ver do versículo 1 ao 7. Então, 1 Coríntios 9, do 1 ao 7. Ele diz assim, ó: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, ele está dizendo que o que comprova que ele era apóstolo era o trabalho que ele havia desempenhado na igreja de Corinto. Esse era o atestado dele que ele era apóstolo. Mas vamos lá. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Para quem já conhece essa carta, né? A gente sabe do que Paulo está falando aqui. A igreja de Corinto, ela estava com dificuldade de aceitar o ministério apostólico dele, e pior do que isso, eles não estavam querendo pagar salário a Paulo. E aí Paulo, ele vai então falar assim: olha, eu tenho direitos. E é isso que ele fala do versículo 1 ao 7, tá? Alguns coríntios viviam questionando a autoridade apostólica de Paulo, e ele afirma com base em 3 argumentos que era um verdadeiro apóstolo. Então, algumas pessoas da igreja de Corinto estavam desconfiando do ministério apostólico. Gente, isso aqui é muito interessante para a gente entender, tá? É possível termos apóstolos hoje no século 21? O que vocês acham? Apóstolo, o que vocês acham? Né? De acordo com aquilo que eu já estudei biblicamente falando, apóstolos só foram 12, e Paulo foi uma exceção do apostolado, porque ele teve praticamente um encontro verdadeiro com o Senhor. O próprio Jesus falou com ele quando ele estava naquele caminho indo para Damasco. Vocês lembram disso? Tirando esses 12, também o apóstolo Paulo, o apostolado hoje é muito difícil da gente entender que ainda existe. Existe talvez um trabalho de um apóstolo, mas não nós temos pessoas que devemos chamar de apóstolos, tá? Eu vou explicar por quê. A primeira coisa aí, Paulo, ele fala assim, ó, no primeiro item aí, que ele era um verdadeiro apóstolo: sua autoridade não estava vinculada à autoridade humana. O seu ministério não estava subordinado a homem algum. O que isso quer dizer? Que não foi nenhum homem que atestou o apostolado de Paulo. Foi quem? O próprio Jesus. Se a gente for ver o chamado de Paulo, lá em Atos, capítulo de número 9, praticamente daí para frente, a gente vai ver que o próprio Jesus vai falar: eu te chamei para ser um pregador aos gentios. O próprio Cristo chamou, o próprio Cristo separou. Então a autoridade que Paulo tinha não era de alguém que impôs as mãos sobre ele, mas era do próprio Jesus que fez um chamado na vida dele. Está dando para entender isso, gente? Eu fui separado ao ministério pastoral eu fui subordinado a alguém, que foi o pastor Luiz Henrique. Ele me chamou para o ministério pastoral. Lógico que veio um chamado de Deus, mas quem me deu a autoridade para fazer isso? O pastor Luiz Henrique, tá? Paulo não, foi o próprio Cristo que chamou a ele. Deu para entender isso, gente? Segunda verdade aí que testifica do apostolado de Paulo: ele viu também, viu com seus próprios olhos a Jesus, né? Os apóstolos que se dizem hoje do século 21, eles não tiveram essa visão igual Paulo teve de Jesus, né? Os outros 12 viram e viveram com Jesus em carne, então eles podiam ter o ministério apostólico.
Paulo, ele viu a Jesus, o próprio Jesus, tá? O terceiro, os crentes de Coríntios eram fruto do seu trabalho apostólico. Em 1 Coríntios 9:2 ele fala que o selo do apostolado, quem havia dado foi a própria igreja de Corinto. Ou seja, o selo é o quê? Uma autenticidade, ou seja, você foi autentificado, não, né? Você foi atestado, você está autorizado a fazer isso. Então, o que comprovava que ele era apóstolo, além dele ter um chamado de Cristo, de ver a Jesus, é que o trabalho que ele realizou na igreja de Corinto testificou isso, tá? Através dos frutos que ele havia dado. Ninguém mais do que os coríntios podia provar a autenticidade da atividade do apóstolo. Mesmo assim, Paulo não reivindicou os seus direitos. Ele aqui vai abrir mão dos seus direitos. Ele vai abrir mão dos seus direitos para que o evangelho de Cristo continue sendo pregado através da vida dele. Dentro desse item 1, nós temos o primeiro ponto, que é o direito ao sustento. Paulo aqui ele vai tratar a questão do seu sustento. E eu fiquei pensando, né, o quanto egoísta, às vezes, ou quanto egoístas havia na igreja de Corinto. Pessoas que eram pastoreadas por Paulo, que eram alimentadas na fé por Paulo, e que estavam se negando a sustentar o ministério de Paulo. Então nós temos que atentar um pouco para isso. O primeiro deles, né, que é o direito que ele tinha do sustento, era o direito de comer e de beber. Era como se perguntasse: não temos o direito de ser sustentado pela igreja? Paulo está falando, irmãos, não de direito a morar em mansão, a ter carro luxuoso, ele não está falando isso. Ele está falando para a igreja de Coríntios: irmãos, que eu pastoreio, que eu sou apóstolo, que cuidei, que abri essa igreja, que estou aqui dando a minha vida por vocês, eu não tenho o direito de comer e de beber? Eu não tenho direito de ter a dignidade de ser sustentado pela igreja? Quando recusou o sustento financeiro da igreja de Corinto, ele não estava negando o direito que os ministros do evangelho têm de receber salário para a manutenção da vida material. Ele fez porque na ocasião entendeu que poderia ser um embaraço para as suas atividades. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que ele não estava querendo causar confusão, ele não estava querendo causar embaraço na pregação do evangelho com essa questão de ser sustentado pela igreja. Vamos pensar um pouco, gente. Eu preparei essa mensagem hoje de manhã, estudei, e eu estava pensando muito, não só no trabalho pastoral, mas também nos outros trabalhos que as pessoas exercem na vida. Suponha-se que você tem uma loja que vende bolo. Uma loja que vende bolo. Você é o proprietário da loja. Você vai lá todo dia de manhã, faz ali o bolo, está assessorando os funcionários, vende os bolos, paga boleto, paga duplicata, compra matéria-prima, né, ou insumo no supermercado, leva pau, tal. Né, para quem já teve empresa sabe o que é. Você acha justo esse empresário ser sustentado por essa empresa? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não, seu Theo? Sim. Por quê? Porque ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando, ele está investindo tempo, ele está investindo a sua vida, o seu suor, o seu dinheiro, tudo assim por diante. Nada mais justo dele ser sustentado pela empresa que ele criou. O que eu estou querendo tentar dizer é que é muito difícil defender a própria causa, né? Mas por que o pastor, no caso aqui de Paulo, não podia ser sustentado pela igreja? O pastor é aquele que cuida do rebanho, recebe sim benefícios, mas também recebe ônus, e muitos ônus. Às vezes noites sem dormir, né, problemas físicos, problemas emocionais, cansaço,
Porque ele está cuidando do quê? Do rebanho, ele está cuidando das ovelhas, tá? Então o que Paulo está tentando mostrar é assim, para não ficar embaraçada a mensagem ou distorcida a mensagem, eu abro mão do meu direito de receber salário de vocês. Gente, eu fico imaginando a igreja, os membros da igreja de Corinto. Eu sentiria vergonha se eu fosse dessa igreja. Do pastor falar, olha, eu tenho direito, mas eu vou abrir mão do direito que eu tenho de receber um salário, para que para que o evangelho não fique desgastado entre nós, tá? Mas pensa uma coisa, Paulo está falando do quê? De comida e de bebida. E a igreja de Corinto, irmãos, vocês lembram que ela estava situada numa cidade que era o quê? Portuária. Rolava dinheiro dentro daquela cidade. Rolava dinheiro dentro daquela igreja. Tinha trabalhadores naquela igreja. Só que as pessoas estavam mesquinhas, estavam avarentas, elas não tinham entendido ainda o evangelho. Irmãos, a pior coisa que tem é isso, né? Aqueles que se dizem cristãos e ainda estão apegados às coisas materiais. Paulo, um dos maiores apóstolos, abriu mão de receber salário da igreja de Corinto, para que o evangelho não fosse embaraçoso para aquelas pessoas que estavam ali, falando, nossa, mas ele tem que receber salário para ser pastor? E aí sabe o que ele fazia? Depois nós vamos ver aqui, ele fabricava tendas, igual nós vemos nos filmes aí, do Oriente Médio, ele fabricava tendas. Então, enquanto ele pastoreava a igreja de Corinto, a igreja de Corinto não pagava nada para ele, mas não por isso ele não trabalhava. Ele foi atrás de fazer tenda para ter o alimento e a bebida para ele sustentar a sua própria vida, tá? Então, em várias ocasiões, ele trabalhou na confecção de tendas para sustentar enquanto pregava o evangelho, tá? Ele, além de trabalhar na pregação, no sustento da igreja, em dar o alimento às ovelhas que ele pastoreava, Paulo ainda trabalhava fazendo tenda para ter o sustento para a sua própria vida, tá? Segunda coisa que ele trabalha aqui dentro desse primeiro tema, que é o direito à família. Não consta que Paulo fosse casado, mas se o fosse, podia reivindicar o direito a ser acompanhado por sua família. Outros apóstolos eram seguidos por esposas, entre os quais os irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, e também a Pedro. A igreja devia prover-lhes os devidos cuidados e sustento. Você vê que, olha que legal no versículo 5, ele fala assim, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Sabe o que ele está dizendo? Que além de ter o direito de comer e beber, ele também tinha o direito de ter uma esposa. E de que a esposa, ou talvez os seus filhos e a sua família, fosse sustentado por quem? Pela igreja. Nada mais justo. Então, Paulo também ele tinha direito à família, mas não consta que ele era casado. Provavelmente Paulo não casou. Terceiro, o direito também à recompensa pelo serviço prestado. Também era justo que os apóstolos não precisassem de um emprego secular para sustentar o ministério de pregação e ensino da palavra. Nesse sentido, contudo, Paulo não quis ser pesado às igrejas em que ele trabalhou. Então ele está também falando que ele abre mão do direito que ele tinha de receber, mas só que Paulo, ele dividia o trabalho dele com a igreja num trabalho secular. E muitos pastores são assim também, A igreja não consegue, às vezes, suprir a necessidade do pastor, e alguns têm que trabalhar paralelamente para sustentar a sua casa, a sua família. O problema não é o pastor trabalhar secularmente, tá, gente? Sabe qual que é o problema? É, às vezes, a igreja ter condição de sustentar o pastor e ela não faz isso, ou sustentar o seu líder. Deu para entender isso? Tem igreja que é pequena e não consegue sustentar o pastor e a família pastoral. Tudo bem, o pastor tem que fazer o quê? Trabalhar secularmente. Agora, não é justo uma igreja ter condição de sustentar o seu líder e falar, olha, nós não vamos pagar, por causa da avareza, da mesquinharia, assim por diante, tá? Deu para entender isso até aqui?
Quem estiver em casa aí também, se tiver alguma pergunta, pode colocar. Eu vou abrir aqui, viu, Nani, para mim, que aí fica mais fácil da gente estar acompanhando aqui pelo YouTube. Bom, até aqui tudo bem então? Vamos para frente aí. Se as pessoas que se dedicam a ocupações terrenas, né, o soldado, o lavrador e o pastor de ovelhas têm direito ao sustento, quanto mais aquele que se dedica também ao serviço do Senhor. Então, qualquer pessoa que tem o seu trabalho, né, ela é digna do seu sustento, do seu salário, o pastor também o é, ou o líder também o é. Vamos para o segundo ponto aí. Primeiro, então, Paulo fala que ele tinha direitos, e agora ele fala que ele vai renunciar aos direitos que ele tem. Vamos lá, então. O Felipe colocou aqui, apóstolo, ele também crê que não. Deixa eu ver se alguém deixou mais alguma pergunta aqui. Legal, então vamos para frente. Renuncia aos meus direitos. Vamos ler do versículo 8 ao 18, que é a segunda parte aí da nossa lição. 1 Coríntios 9, do 8 ao 18. Vamos lá. Porventura falo isto como homem ou não? O diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Eu até grifei isso na Bíblia, né? Porque aqui Paulo ele dá uma lapada na igreja, que ele fala assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que é muito recolhermos de vós bens materiais? Sabe o que ele está falando, trocando em miúdos? Ele fala assim: eu estou plantando semente espiritual dentro do coração de vocês. Não é justo vocês me abençoarem com as coisas materiais? Gente, volta a falar, Paulo não está falando de riqueza, ele está falando de sustento, é diferente. Tá? Tem muitos líderes hoje, atual, que acham que pastor tem que morar na cobertura mais cara na João Fiuza, no Olhos d'Água, no Jardim Botânico, no melhor apartamento. Não é isso, é sustento, tá? Sustento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Vamos continuar aí. Onde eu parei? No versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados ao próprio templo se alimentam, e que servem ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do quê? Do Evangelho. Nada mais justo. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém se anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Agora vamos ver que interessante aqui, que Paulo vai falar da renúncia dos seus direitos, tá? Ele fala alguns versículos aqui, algumas frases que é muito importante. A primeira dela, ele vai falar sobre a lei de Deus. As Escrituras atestam ser direito de quem trabalha receber a recompensa pelo seu labor. Paulo citou a lei, que é Deuteronômio 25:4, a fim de afirmar que é
preocupação de Deus o sustento daqueles que trabalham servindo ao Evangelho. Seja qual for o ministério exercido, devem fazê-lo na expectativa de receberem remuneração. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que Deus é a favor do sustento daquele que prega o Evangelho. Simples assim. Ele está falando que partiu de Deus a questão do sustento. Vocês se lembram, a maioria creio que sim, da época quando Deus chamou lá o seu povo para sair da escravidão do Egito, ele foi até a terra prometida. Ali Deus instaurou, o irmão de Moisés, Arão, como sacerdote. Dentro do ministério de sacerdócio, existia também o ministério levítico. Quem que eram os levitas? Vocês lembram? O que eles faziam lá em Israel? Pensa um pouquinho aí. O que eles faziam em Israel, os levitas? Eles eram responsáveis para montar e desmontar o tabernáculo, a tenda do Senhor. Então eles trabalhavam e dependiam do quê? Ali da tenda, do templo. Não era um templo igual nós temos aqui de alvenaria. Era tenda. Então, o sacerdote que era da família de Arão, era responsável para oferecer os holocaustos e sacrifícios, e todo o trabalho que tinha para montar, desmontar e fazer o transporte desses utensílios do templo do Senhor era feita por quem? Pelos levitas. E é interessante, irmãos, que os levitas, eles não tinham terra, eles não tinham herança. E por que eles não tinham herança? Porque Deus falou que o sustento tanto de Arão, que era o sacerdote, com os seus filhos, e também para aqueles que eram da tribo de Levi, os levitas, vinha do próprio povo de Israel. Então, o que eu estou querendo dizer é que tanto o sacerdote quanto os levitas, eles trabalhavam para Deus e eram sustentados por quem? Pelo restante, as 11 tribos de Israel sustentavam sacerdotes e levitas. Deu para entender isso aí, gente? Alguém tem dúvida quanto a isso? Dos que estão em casa também, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Então, o que ele está falando é que Deus havia dado um direito. O direito era o quê? Que o trabalhador deveria receber a remuneração e o sustento. Lembram que o sacerdote, quando ele oferecia a oferta ao Senhor, ele separava parte da carne para ele comer? Quem se lembra disso? Vocês lembram? Agora tinha aquele Ofni e Finéias, que era filhos de qual sacerdote mesmo? Eli. Se eu não me engano era Eli. Eles pegavam a mais aquilo que não era para pegar. E Deus condenou essa atitude. O que a gente aprende é que tem limites. Eu não sou a favor de um pastor, como que eu posso expressar isso, ser muito diferente daquilo que ele ganha, perto daquilo que a comunidade dele ganha. Não sou a favor. Vamos supor, um pastor onde o salário dele é 10, 15, 20 vezes maior do que as pessoas que frequentam a sua igreja. Por quê, gente? O obreiro é digno do seu salário, o trabalhador é digno do seu salário, mas tudo tem um limite. E era isso que essa é a lei que Deus estabeleceu. Segundo é a justiça intrínseca. Paulo apelou para o bom senso dos coríntios. Se haviam lucrado também com o evangelho que lhes havia pregado, seria absurdo recolher deles bens materiais? Se outros, alguns coríntios que pregavam a palavra, não tinham esse direito questionado, por que a Paulo, que tanto por eles havia feito, o direito era negado? Vamos entender uma coisa aqui, o evangelho, irmãos, quando a gente prega, faz prosperar muita gente. Ou vocês acham que não? Você muda a vida da pessoa. Eu lembro quando eu trabalhei na casa de recuperação, na clínica, o quanto Deus mudava a vida das pessoas. Chegava lá quebrado, arrebentado. Se esse irmão, se a irmã na restauração, Deus deu uma condição financeira a ele, por que não abençoar a obra? Por que não abençoar os líderes? Por que não? Então, nós temos que estar aberto para isso.
Mas a igreja de Corinto não estava, eles estavam com o coração fechado, eles não queriam dar esse direito, essa bênção a ele. Deixa eu ver o que o Igor perguntou aqui, essa explicação sobre os levitas. Algumas pessoas acham que são músicos de hoje em dia na igreja, né? O Carol, eu acho que hoje músico de igreja é músico, né? É musicista. Levita, a gente se aplica ao Antigo Testamento, que era da tribo de Levi, tá? Beleza? Pois isso aqui é outra aula que a gente tem que dar, né? Sobre a tribo de Levi, mas legal ela colocar aqui para a gente isso. Apesar de tal direito, Paulo não usou dele com os coríntios, mas suportou todo tipo de privação, a fim de não levantar obstáculos à pregação do Evangelho. Então isso que é mais importante aqui para nós, né? Que Paulo ele abre mão de um direito para não se fazer pesado e nem para atrapalhar a pregação do Evangelho de Cristo. Vamos lá para o 3 agora aí. O costume judaico também. Outro argumento a favor do direito de ser sustentado pela igreja era a prescrição da lei a respeito do sustento devido aos levitas e aos sacerdotes. Um em outro recebiam salário pelo serviço sagrado que realizavam. Já disse isso, né? Já coloquei aqui. O 4, a ordem do Senhor. O último argumento era indiscutível. O Senhor havia ordenado aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Certamente Paulo se referia ao ensino de Cristo. Quando escreveu a Timóteo, ele também deu a instrução mais detalhada sobre esse mandamento do Senhor. Eu queria que vocês abrissem agora em 1 Timóteo 5, 17, por favor. Ele explica melhor isso, dessa ordem do Senhor, em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. Todos acharam? Vamos lá? Acho que a Aninha vai pôr para nós aí também, Aninha. Acho que já pôs ali, né? Deixa eu pôr a garrafa aqui, senão vou fazer besteira. Vamos lá então. 1 Timóteo 5, 17 e 18 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador, é digno do seu salário. Olha que interessante que Paulo fala aqui para Timóteo também dentro dessa ordem do Senhor. Ele fala assim, primeiramente, né, que devem receber dobrados honorários. Quem? Os presbíteros, né, que na igreja do Nazareno a gente usa essa expressão para o pastor, presbítero, que é o reverendo, né, o presbítero ordenado pela igreja do Nazareno. Esse presbítero que se afadiga com o ensino da palavra e do ensino, ele deve ser, ter honorário dobrado, né? Eu lembro quando eu trabalhava na Brastemp, lá em Rio Claro, aquele como se fosse um adicional noturno. Eu trabalhava à noite, eu recebia 100 vezes mais do que quando eu trabalhava de manhã. Por quê? Porque o período da noite é o período que a gente faz o que normalmente? Dorme. Então eles estavam me privando do meu sono, e para tirar, né, ou para recompensar essa privação, eles faziam o quê? Pagavam um honorário dobrado. Deu para entender isso? O obreiro, ou pastor, ou líder que também tem esse trabalho, né, e se afadiga nesse ensino, ele deve receber também os dobrados honorários aqui. E depois ele também usa uma expressão que ele fala: o trabalhador é digno do seu salário. Pensa você que tem o seu trabalho em qualquer lugar, cada um tem um tipo de trabalho, e você faz aquele trabalho o mês inteiro. O que você espera no mês seguinte? O que você espera, Rita? O salário. Porque você fez o quê? Você trabalhou para receber aquilo. Cada um dentro da sua profissão, né?
o pastor, o presbítero, o líder, também tem que receber o seu salário. Estou parecendo um advogado aqui de defesa de pastor, né? Vamos lá para frente, então. A responsabilidade do despenseiro. Paulo tinha motivos extremamente fortes para reivindicar os seus direitos. Talvez os coríntios tivessem esperado que o fizeste, mas ele não estava preocupado com isso, porque encarava o ministério como um desafio eterno. Preferia morrer ao ver anulada a glória de ter pregado o evangelho aos coríntios, sem lhes ter sido pesado. Aqui é bem interessante, bem importante e sério esse assunto, é que ele fala que ele não vai então pegar o dinheiro, ele não vai pegar o seu salário, porque ele fala que o chamado quem fez na vida dele foi quem? Foi o próprio Senhor. Ele fala assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Paulo está mostrando, sabe o que, irmãos? Que mais importante que o salário é cumprir o chamado de Deus na vida dele. Isso é muito bom a gente entender, né? Que o pastor ou líder não deve trabalhar pelo salário, embora seja digno do salário. Ele deve fazer aquilo que Deus chamou para fazer, sabendo que nós estamos atendendo um chamado de quem? De Deus e não de homens, tá? Então Paulo falou: eu não vou receber, mas eu vou cumprir o meu chamado, que é pregar o evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês me pagando ou não o que eu mereço, ou o que Deus quer que eu receba, eu vou continuar a pregar, tá? Então Paulo, ele tinha essa responsabilidade com o evangelho, né? Que Deus levante mais Paulo, ou Paulos no nosso meio também, tá? Por outro lado, não podia gloriar-se de exercer o ministério, porque o fazia por vocação divina. Ele não podia nem se gloriar por ser um pregador, porque ele estava obedecendo uma vocação que Deus havia dado a ele, tanto modo voluntário como contra a própria vontade. Paulo não conseguia escapar da responsabilidade de pregar o evangelho. Ele entendia que lhe havia sido confiado o dever de dispenseiro e por isso estava imbuído da necessidade de anunciar a mensagem da salvação, mesmo que por isso nada recebesse. Então, independente de receber ou não, Paulo, ele ia continuar pregando a palavra. Tem alguma pergunta aí, Nani? Vamos lá então. Acho que tem que abrir aí. Eu vou ficar aqui, senão está aparecendo minha careca lá na tela. Olha que beleza. Olha lá, Dani. Tô carequinha. Não está saindo dela, eu acho. Da Rotimara, eu acho que ia fazer a pergunta. Não. Agora abriu. Não sei o que, mas abriu. O Eliel não acordou aí, não? Acordou. Eu acho que... Acordou. Ei, som. Pelo menos despertou. Não conseguiu, Nani? Agora ela tem que abrir o microfone dela e falar, senão não vai. O dela não, está fechado ali, ó. Está aparecendo aqui. Ela tem que abrir na casa dela, eu acho. Não está abrindo não, Nani. Tenta... Abriu? Abriu. Não está saindo não. É uma pena. Fala para ela pôr a pergunta então no chat aqui, eu acho que vai ser melhor, fazendo um favor. Oi? Eu não tô. Ei, som. Ei, som. Ei. Ei, som, aí.
Vamos voltar aqui, ela tenta fazer pelo YouTube mesmo a pergunta, acho que vai ser mais fácil. Vamos para o item 3, rapidinho aí, senão a gente não vai conseguir terminar ainda hoje aqui. Vamos lá. Prefiro ser servos de todo. Vamos ver do 19 ao 23, lá em 1 Coríntios 9, por favor. Versículo 19 e 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vamos entender isso aqui, que praticamente, depois só tem mais 3 itens ali, a gente já termina a lição de hoje. Vamos ver o que Paulo fala agora a respeito de ser servo de todos, tá? Esse texto aqui é muito mal interpretado. Algumas pessoas usam esse texto para viver de forma errada, dizendo que ele precisa ser errado para alcançar aquele que está errado. Mas nós vamos entender bem o que Paulo está querendo dizer. Primeira parte aí, as autorrestrições. Paulo reafirmou que era livre, ninguém o tinha sob jugo algum. No entanto, ele fez escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Não que sacrificasse princípios espirituais e morais, mas estava disposto a mudar hábitos, preferências e estilo de vida, se com isso viesse a ganhar pessoas para Cristo. Isso aqui é muito importante, gente. Ele usa a expressão, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar maior número possível. O que ele está tentando dizer é que ele fez o máximo, abrindo mão de direitos, abrindo mão de ser livre em tantas coisas, para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Lembra que na semana passada ele estava falando da carne sacrificada a ídolos, que nós estudamos? Ele estava falando que por amor a uma outra pessoa, não coma aquela carne. O que ele está dizendo é que muitas vezes ele privou, ou ele trouxe restrição para a vida dele, para ganhar o maior número de pessoas possíveis para Cristo. Tá? Então ele se fez escravo para ganhar o maior número de almas para Jesus. Primeira parte aí fala, para com os judeus como judeu. Essa atitude é ilustrada com a sua maneira de agir em relação à circuncisão de Timóteo. Ele se conformava com práticas que a possibilitassem alcançar os que estavam debaixo da lei. Eu fui ver lá em Atos 16:3, vamos abrir rapidinho, pode deixar aberto aí em 1 Coríntios 9, mas vamos lá para Atos, voltar para Atos, capítulo 16:3. Olha que interessante que ele faz aqui. E confesso que eu não conhecia essa palavra. Atos 16:3 diz assim, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, que era quem? Timóteo. E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Sabe o que ele fez, gente? Ele circuncidou Timóteo. Para quê? Para que ele alcançasse o maior número de judeus. Paulo não pôs empecilho, barreira. Simplesmente a palavra fala que ele circuncidou Timóteo por causa dos judeus, para ganhar os judeus. Isso aqui é muito interessante, né? Então, ele se portou no meio dos judeus como judeu tradicional, judeu raiz. Que lembra que todo aquele, né, que servia a Deus, o judeu que servia a Deus desde a época de Abraão, ele passava pela circuncisão, que é cortar aquela pele, né, que tem no órgão genital masculino,
era um sinal de que aquele homem tinha uma aliança com Deus. Então, olha para você ver que Paulo, ele faz uma prática judaica para alcançar os judeus. Isso é muito importante a gente saber. Letra B, para com os que sem lei, como se fosse sem lei. A lei foi dada aos judeus e não aos gentios. Assim, quando estava entre os gentios, Paulo se adaptava às suas práticas e costumes, até onde isso era possível, sem deixar de ser leal a Cristo. Isso aqui é importante a gente falar. Paulo, no meio dos gentios, ele não virava uma outra pessoa, ele tinha um limite, tá? Em diversos lugares que ele frequentava, né, tanto na pregação como fora da pregação, ele não era um camaleão, porque tem gente que é assim, né? Vem na igreja, ele se torna a paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe, ótima semana, eu te amo em Jesus. Da porta para fora, só Deus, né? Fala palavrão, vive que nem um ímpio. Não é isso que Paulo fazia. Paulo ele não saía fora daquilo que era moral, ético, daquilo que era de ser leal a Jesus. Ele não deixava de ser leal a Jesus, tá? Vamos para frente. Entretanto, quando agia desse modo, como estando sem lei, estava sobre a lei de Cristo. Estava pronto a cumprir seu compromisso de amar, honrar e agradar ao Senhor, e não a homens. Isso não impedia de se adaptar ao modo de vida dos gentios, quanto aos seus aspectos culturais, a fim de ganhá-los para Cristo. Então, ele não saía fora da lei de Cristo, ele continuava permanecendo na lei de Cristo, tá? Mas ele não tinha obstáculos à pregação do Evangelho. Ele também se fazia de fraco para com os fracos. Os fracos eram os excessivamente escrupulosos ou sensíveis demais em relação às questões não essenciais. Com o fim de ganhá-los para Cristo, o apóstolo preferia sujeitar-se a uma dieta vegetariana e não comer a carne sacrificada a ídolos. Olha que interessante. Paulo falou assim, para te ganhar, eu vou ser vegetariano, pelo menos aqui. Na sua casa, ou no seu aniversário, na sua festa. Ele se adaptava a isso. Ele não tinha problema, né? Tem gente, irmãos, que fica arrumando briga e encrenca com tudo. Tem igreja que não permite a mulher cortar o cabelo. Não permite. Você vai ficar brigando com esse irmão, com essa irmã? Isso é uma coisa secundária. Não é uma coisa essencial. Deu para entender isso? Né? Tem gente que fica brigando. O irmão tem que ir na praia, mas ele não pode usar bermuda. Ele tem que usar calça. Você vai brigar com esse irmão por causa disso? Deixa o irmão ir com calça para a praia. Se você for com ele, de duas uma, ou você não vai, ou você vai e usa calça junto com ele. Tá bom, gente? Então, tomemos cuidado com isso. Tem gente que é fraco na fé, a gente precisa entender. O resumo, Paulo tornou-se tudo para com todos, a fim de que pudesse, por todos os modos, salvar algumas pessoas. Ele não comprometeu o evangelho, isso é muito importante. Não sacrificou princípios das Escrituras. Paulo não saiu da linha. Ele se fez fraco para com os fracos, sem lei para com os que fossem sem lei, e judeus para aqueles que eram judeus. Mas ele não comprometeu e não sacrificou os princípios das Escrituras. Paulo não saiu da linha. Ele fez aquilo que era para fazer de maneira correta. O objetivo das autorrestrições. A vida de Paulo estava centrada em viver e pregar o Evangelho. Nada mais era tão importante para ele. Por isso estava disposto a colocar de lado qualquer coisa que pudesse impedir o seu poder e a eficácia. Ele desejava ser cooperador do Evangelho, de tal modo a facilitar que as pessoas viessem a desfrutar dos benefícios e bênçãos que dele advêm. Por essa razão entendia que valia a pena impor a si mesmo certas restrições e pôr de lado práticas inocentes à vista dos preconceitos
e opiniões dos outros. Então, ele se restringia para que as pessoas fossem ganhas para Jesus. Ele se restringia, tá? E por último aqui, para a gente encerrar, ele se entregava totalmente, ou entrego-me totalmente. E a gente vai terminar com esses praticamente 2 ou 3 pontos aqui, 3 pontinhos, rapidinho. O primeiro deles aí, que é entrego-me totalmente, é para levar o prêmio. Paulo referiu-se aos jogos ístmicos que se realizavam nas proximidades da cidade de 2 em 2 anos, com os quais os coríntios estavam familiarizados. Os participantes dos jogos se submetiam a um rigoroso treinamento durante 10 meses, o último deles em ginásio e pistas de atletismo da cidade. Então, por que você se entrega totalmente? Para receber o quê? Um prêmio. Eu fui pesquisar esses jogos ístmicos. Esses jogos aqui, eles eram uma grande festa para um deus do mar que chamava Poseidon. Então, existia isso dentro da cidade de Corinto. De 2 em 2 anos, eles faziam esse grande evento, essa grande festa, que era para honrar o deus do mar, que é Poseidon. E o estádio era dentro do santuário desse deus aqui, Poseidon. Então, de 2 em 2 anos, haviam esses jogos aqui, até pista de atletismo, que haviam essas competições. Para que a pessoa pudesse participar, ela tinha que fazer o quê? 10 meses de preparo. E ela participava, então, dessa corrida. Tá? O que ele está tentando dizer aqui? Que a gente se entrega para receber um prêmio maior. Então, a corrida era a maior atração dos jogos. E Paulo toma como ilustração a corrida da vida cristã. A grande diferença entre essas corridas é que na corrida olímpica só leva o prêmio. Na corrida da vida cristã, todos devemos correr como vencedores. E o prêmio não é a salvação, mas o galardão pelo serviço fiel ou o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, no final da nossa corrida, a gente vai receber um prêmio. Não só a salvação, nós teremos o galardão. É importante falar que dentro desses jogos aqui que havia na cidade de Corinto, eles recebiam um prêmio que era perecível, uma coroa de flores, né? O prêmio que nós receberemos não é uma coroa de flores, não é. Sabe o que é? É algo que existe a palavra imperecível, né? Que nunca se acaba. Não é uma coroa de flor, é algo que nunca terá fim. Esse é o prêmio que nós receberemos. Mas para que a gente receba esse prêmio, a gente tem que se entregar totalmente ao Senhor. Dentro desse tema 4 aí, que eu entrego-me totalmente, também para alcançar a coroa. Esse atleta precisava exercer sobre si uma rigorosa disciplina. O cristão, assim também como atleta, exercita aqui o domínio próprio, né? Ele fala, mas tantas outras coisas. Que a diferença entre ambos é que o primeiro recebia uma coroa corruptível, uma guirlanda de flores ou folhas que logo murchavam, enquanto o atleta de Cristo recebe uma coroa incorruptível, reservada a todos quantos servem ao Senhor fiel. Então o atleta corre e no máximo que ele receber uma coroa de flores. Nós não. Nós receberemos a coroa incorruptível, que é a coroa da vida eterna. E o último, nós também nos entregamos totalmente para não vir a ser desqualificado, né? O que é isso? Em virtude do que espera o corredor e o atleta cristão, Paulo diz que corre não sem meta e luta não como desfilando golpes no ar. O serviço dele não era sem propósito ou ineficaz. Não perdia tempo, nem desperdiçava energia. Tudo o que ele fazia tinha um alvo de cumprir o objetivo de Deus para a sua vida. Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque Paulo não perdia tempo com coisas pequenas na vida dele. Paulo, ele fala algo interessante aqui, que ele não desferindo golpes no ar. O que é desferir golpes no ar?
é lutar sem propósito. Já viu gente que falta um pouco de entendimento, né? Uma vez eu fui no Senac, onde a Ana estuda, a gente foi comemorar o aniversário dela, fizemos uma surpresa, levamos um bolo, tudo. E no intervalo que foi feita essa festinha agora no ano passado, do aniversário dela, tinha um cara lá no Senac dando murro no ar, né? Dando murro, dando chute, no intervalo, gente. O que a gente olha para um cara desse e fala o quê? Ele está fora de si. O que Paulo está falando é exatamente isso. Ele não lutava dando murro no ar, porque se der murro no ar, o que você está batendo em quem? No vento? No ar? Né? Você já viu alguém correr atrás do vento? Ou ir atrás, né? Quando a gente era criança, falava que atrás do arco-íris, no começo dele, tinha um balde de ouro. Eu estou procurando até hoje esse balde de ouro. Porque é louco. O que Paulo está falando é isso, eu não estou lutando sem propósito. Eu não estou lutando sem objetivo. Eu sei onde eu quero chegar, né? E para nós, irmãos, a gente sabe onde a gente quer chegar também. Quer receber a coroa da vida que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Paulo, na pregação do Evangelho, não fala, eu não estou correndo sem meta, eu não estou desferindo golpes no ar. Eu estou focado no meu objetivo. E nem a falta de salário vai me impedir de eu cumprir esse objetivo que Deus deu a mim. Trocando em miúdos, Paulo estava falando isso. Eu tenho um objetivo. E não é pela ingratidão da igreja de Corinto, ou pelo descuidado da igreja de Corinto, que eu vou deixar de cumprir esse objetivo meu. Porque eu não luto de qualquer forma, eu tenho um propósito, né? Eu não quero ser desqualificado, eu quero ser qualificado para receber aquilo que Deus tem para mim. A razão para disciplinar e sujeitar o corpo era para não vir a ser desqualificado. Aquilo que Paulo ensinou aos outros, ele também colocou em prática. A vida cristã exige autocontrole, moderação e também disciplina. A tudo isso Paulo se submeteu a fim de que tivesse condições de ensinar aos coríntios a necessidade de serem igualmente abnegados, consagrados e úteis ao Senhor. Uma coisa que Paulo fala também, para a gente terminar, é que ele tinha um cuidado para não cair naquilo que ele pregava. Né? Qual que é o exemplo disso? Ele lutava para não mentir, porque ele falava, olha, o mentiroso não herdará o reino de Deus. Ele lutava para não ser, mexeriqueiro, para não cair na contradição daquilo que ele estava ensinando à igreja de Corinto e a tantas outras igrejas que ele era pastor. Que também nós tenhamos esse autocontrole, né? É difícil, gente, né? Ontem eu saí daqui da reunião de oração e chegando perto de casa ali, estava já quase menos de um quarteirão para chegar em casa. Eu, praticamente tomei uma fechada de um carro. E eu falo, gente, que a gente perde a bênção em 10 segundos, 5 segundos. Principalmente no trânsito de Ribeirão, né? E eu fiquei tão chateado, né? Porque eu falei, puxa, saí de numa reunião de oração, e aí buzinei, né? Se tivesse uma arma, você dá um tiro naquela hora, né? Você fica nervoso, você esbraveja, né? Não falei palavrão, nada, mas você fica irritado com aquela situação, né? E tirei o braço, fiz assim, né? Eu não falo palavrão, mas você faz com o braço algumas coisas, né? Não mostrei dedo, não fiz nada. Mas eu falo que às vezes a gente é desqualificado por pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Paulo fala, eu me esforço para não ser desqualificado naquilo que eu estou ensinando para o meu rebanho, para a minha igreja. Que tenhamos esse mesmo cuidado, né? Que tenhamos esse zelo para com a palavra do Senhor. Que tenhamos essa questão de renunciar muitas vezes de direitos e de privilégios que temos, para que o Evangelho alcance pessoas que estão à nossa volta. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Eu não sei se a Ruth não conseguiu, né, Nani, fazer a pergunta aqui também. Fica para a próxima. No áudio, né?
Tá bom. Tem problema. Nós vamos orar por alguns pedidos. A Ruth Alves, ela pede oração pela família dela e pela vida dela também. O Roger pede oração por ele, pela família dele. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo aqui. Creio que só esses que pediram oração. Amém. Quero orar pela Rita, por duas Ritas, né? A Rita que mora aqui perto da igreja e pela Rita, também esposa do senhor Eurípides, que está novamente com dor na coluna. Ela já fez várias cirurgias e voltou a doer. A coluna dela tem tomado medicamentos fortes assim também. E eu quero colocar o nome dela diante de Deus. Alguém daqui tem algum pedido de oração? A Rita, Dona Lourdes, o Dani, o seu Theo, a Dona Cida. Vamos orar ao Senhor então e colocar as nossas necessidades diante de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensino hoje, quanto à pregação do Teu Evangelho, quanto ao sustento dos líderes, dos pastores, das pessoas que foram separadas pelo Senhor para o ministério da pregação da palavra, do ensino da Tua palavra, Senhor. E nós queremos agora também clamar pela Tua igreja que está reunida aqui, por esses irmãos, por essas irmãs, por aqueles que levantaram as mãos e têm alguma necessidade diante do Senhor. Pai, nós só temos a Ti na nossa vida, nós só temos o Senhor, Pai, e eu peço, cuida de cada um de nós, sustenta, fortalece a nossa fé, a nossa vida, fortalece, ó Deus, o nosso coração diante de Ti, a nossa mente, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa manifestar a Tua cura, o Teu milagre, a Tua bênção em favor de cada um deles, Pai. Que toda enfermidade, Pai, seja curada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que toda ação também contrária, que toda ação maligna seja destruída no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Abençoe as nossas famílias, as nossas casas, os nossos lares. Abençoe também o nosso trabalho, Pai. Que nunca falte o sustento para a Tua igreja, para o Teu povo. E que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Vivemos dias maus, dias difíceis. E nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor guarde, proteja, cubra a igreja do Senhor Jesus com a Tua bênção, com a Tua mão de poder, Pai, e que nada, Senhor, nada e ninguém atrapalhe o agir de Deus em nossas vidas, na nossa família e também na nossa igreja, Pai. Eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a Tua igreja essa noite, Pai, e declaro a Tua vitória sobre cada um de nós, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Semana que vem nós, se Deus assim permitir, estaremos aqui novamente com a lição 16, mais duas lições a gente já acaba esse estudo e depois eu vou tentar colocar a segunda carta de Paulo aos Coríntios para que a gente conclua essas duas cartas, tá bom? Amanhã nós temos grupos de comunhão lá na Casa do Peixe com a Eliana. No sábado nós teremos também um culto da JNI lá na casa da Amanda, lá no Manuel Pena. E no domingo à noite, 7 horas, nós teremos o nosso culto, tá? Então, se programe para estar conosco também no final de semana. Deus abençoe aqueles que estão aqui e os que estão em casa também. Deus abençoe em nome de Jesus.